a gravação. Eu gosto de fazer no Teams porque não é tão aberto igual no YouTube, é mais fechado, né? Uhum. Mas depois a gente consegue disponibilizar esse vídeo para quem quiser ver. Então acho que já começou a gravação. Deixa eu olhar aqui. Gravar. Gravação, pronto. Como é que funciona, né? Eu não te expliquei muito, mas é fácil. Geralmente, como o nosso grupo aqui é focado em carreira, então a gente leva um pouco as perguntas para a parte profissional, para a parte de carreira, de decisões de carreira. Porém, a gente vai de SQL até IA, OpenAI, NHN. Então a gente pode falar um pouco da parte técnica, mas eu faço aí pelo menos umas quatro perguntas da parte profissional. A gente começa muito nessa parte do direcionamento. E você fica livre, tá? O pessoal também é livre para perguntar, você é livre para discorrer. No começo, eu vou pedir para você se apresentar e depois já te manda a primeira pergunta e a gente vai vendo como o negócio vai fluindo. Deixa eu ver, 6 e 7. Vamos dar mais 3 minutinhos só. Tá bom, tá ótimo. A Abracd, já está entrando aqui o Jonathan, né? A Abracd, ele trabalha como uma associação virtual. A gente Uhum. tentou, antes da pandemia, ter um local físico, por meio de patrocínio e por meio de é, algum apadrinhamento aí do Google, né? Ou apadrinhamento da Microsoft e tal. Só que logo, isso foi no final do ano. Aí quando começou, acho que foi 2020, né? Não sei se foi 19 ou 20, já entrou a pandemia, já entrou o carnaval, a pandemia, aí ninguém mais falava de presencial, aí a gente virou totalmente virtual, né? Então a gente tem alguns eventos que acontecem no ano. O último evento sobre data science teve 5.000 inscritos no Brasil inteiro, então realmente é um assunto que o brasileiro precisa estar por perto, né? E 5.000 no meio de milhões de pessoas não é muito. Então, realmente, nós somos poucos, né? Quem trabalha assim, com essa tecnologia de ponta, igual você vai falar aí para o pessoal, pode contar com os dedos. Não tem muito profissional gabaritado e com disciplina para estudar que atenda a isso. E a Abracd, só para terminar, a gente falava de ciência de dados, análise e engenharia, só que a gente está meio pivotando também, né? A gente tem que pivotar o nosso assunto e as nossas diretorias para poder abranger o LLM, a inteligência artificial dessa maneira aí que a gente está usando. Eu estou até sentindo que a parte de machine learning está um pouco caindo assim à procura. Muita gente quer resolver tudo com LLM, né? Quer tipo usar um canhão para poder fazer ali uma regressão ou um cluster, né? Que daria para fazer com machine learning. Como você joga ali o banco para o LLM e ele também resolve, então acho que está tendo meio essa migração e um pouco de confusão com isso, tá? Aqui no nosso grupo tem algumas pessoas muito interessadas em desenvolver consultorias também, usando essa área, então durante essa 1 horinha e pouco, o pessoal vai entrando. Eu acho que eu já vou começar, já temos 10 pessoas quase. E depois, quem quiser ver a gravação, né? Então, Jederson, bem-vindo aí à nossa live sobre IA e carreira e automação. Opa, mais alguém aqui? E pode se apresentar. E também a primeira pergunta, se você quiser já engatar, são duas perguntas. Como você decidiu entrar e começar a estudar essa parte de IA e automação? E como é que você faz para definir a sua meta ou o seu objetivo de carreira? O que você vai se dedicar? Porque é meio impossível você estudar tudo, né, que é necessário. Então, como é que você faz? Qual é a sua técnica para definir os campos ali de estudo? E como é que você estuda durante o dia, durante o final de semana? Como é que é isso? Show de bola.
Tem um barulho da Martina aqui atrás. Obrigado, Roberto, aí pela gentileza do convite, né? Peraí, só um minutinho que eu vou ter que. Obrigado pela gentileza aí do convite, né? Para falar sobre um assunto tão instigante, né? Na verdade, como várias pessoas, meu interesse começou quando eu fiz o mestrado, né? Eu fiz o mestrado na área de tecnologia, na ciência da computação, e aí, no caso, o pessoal falava só academicamente, né, sobre inteligência artificial, era uma coisa. Mas naquela época a gente já usava bastante alguns algoritmos aí, bem interessantes já para fazer dados, principalmente em estudos acadêmicos, né? E eu saí já do mestrado já sabendo, só que naquela época ninguém falava em data science ainda, isso 2008, né? Era analista de dados, ou seja, pegar Excel avançado e fazer dashboards, né, e coisas assim. Então era muito mais BI. Eu percorri essa que eu digo, eu gosto muito de dizer, né, que eu percorri uma carreira de escadinha. Eu acho que isso é bem importante, a gente ir a degrau, não querer subir um degrau maior do que o que a gente quer e sempre estar projetando as coisas em dois grandes horizontes, né? 5 anos e no próximo ano, sabe? Eu sou muito assim. E aí, já buscando responder a tua pergunta, foi assim quando eu olhei para frente e vi engenharia de dados, né? Eu vi que estava pegando muito nos Estados Unidos e no Brasil não tinha profissional. Foi assim com data science e foi assim também agora mais recentemente com IA generativa, né? Então eu tomo sempre a decisão baseada em dois grandes horizontes de daqui a 5 anos esse tema pode ser que seja relevante, então vale a pena estudar alguns fundamentos dele porque vai e o que que eu posso estudar para o próximo ano como skill, né? Então, isso resume um pouco do que foi a minha decisão de carreira nos últimos anos, né? Então, por exemplo, 2017, eu fiz lá na Unicamp, com o professor Roberto Lotufo, um curso de Deep Learning, porque eu sabia que a questão de dados não estruturados era uma coisa que era questão de tempo. Não sabia que ia ser IA generativa, com transformers, questão desse tipo, mas eu sabia que dados não estruturados era que já estava começando a acontecer nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um pouco do foco, tá? A gente vê o que está acontecendo nos mercados mundiais. O Brasil é um deles também, né? Top mercado mundiais, para a gente continuar sempre entregando alta performance, tá? Eu achei interessante, até hoje ninguém tinha falado disso, de ficar prestando atenção nos mercados lá fora. Isso é bem interessante para o pessoal ter na ideia e da estratégia. Eu queria que você voltasse um pouquinho e dissesse da onde você vem, quem era o Anderson criança, você nasceu aonde, estudou aonde, você falou da pós, do mestrado, né? E antes disso? Aham. Você é o quê? Geração 80, Eu sou 81, né? Já nem 81? sei, Então já você nem sei. pegou ali o começo do computador, né? Isso. Então, assim, por que tecnologia, né? Por causa do meu perfil muito de investigação, querer fazer coisa diferente, querer entender. Sou oriundo 100% de escola pública, né? Então, com aquelas dificuldades que a gente sabe, mas eu não me abati com as dificuldades. Então, hoje, quando eu encontro o pessoal, vamos lá, todo mundo tem dificuldade, como é que a gente supera isso? Eu ia para, pô, vou falar um negócio aqui até meio antigo, eu ia para Sebo comprar revista para estudar inglês, porque não existia curso de inglês, era uma coisa para realmente para rico, né? Não era uma coisa assim que até no YouTube hoje tem canais de primeira linha. Então, sempre indo muito atrás, assim, eu acho que essa questão é força de vontade, é um poder transformacional, entendeu? Se o cara não tem força de vontade, fica difícil. Então, para mim, hoje é muito tranquilo chegar para o pessoal ali que a gente tem trainees ou pessoal que está começando e dizer, olha, o mais importante não é o quanto tu tem de competência, e sim o quanto que tu aguenta a resiliência da questão ser difícil mesmo, porque vai ser difícil
não só para mim, mas vai ser difícil para todo mundo, né? Então foi essa escadinha que eu percorri, eu olhei, quando eu olhei lá o cenário americano dizendo, apontando, né, Data Science, a profissão do século, né, que estavam dizendo já lá em 2010. Eu dizia, bah, eu quero ser esse negócio vai ser muito legal. Então, a gente ter essa visão otimista das coisas e correr atrás e saber que é muito, né, 90, que eu digo, 99% do tempo é sangue, suor e lágrimas, né, 1% que a gente tem e a gente gostar disso, né, então perseguir almejar muito isso e perseguir isso todos os dias, né, Roberto? É, não, isso mesmo. Eu não fui da escola pública, mas eu sei que faz uma diferença e só que está tudo ligado ao aluno, na verdade, a pessoa não está. Se a escola não supre alguma coisa, você tem que procurar outro lugar. Não tem tempo para ficar se lamentando realmente, né? Eu acho que isso que é importante, né? A gente não poder usar, botar a culpa no nosso contexto, na nossa conjuntura, por alguma coisa que a gente não conseguiu, né? Então é muito isso, né? Ó, mais gente vai entrar aí daqui a pouco, estou me avisando aqui. Então a gente pode chegar agora para o final, né? O final não da conversa, né? O final da sua trajetória. Hoje você é engenheiro de machine learning. Como é que foi isso? Como é que você chegou até aí? Onde você trabalha? Você é PJ, CLT? O que você acha disso também, né? Aham. Bom, para falar um pouco do que eu estou fazendo hoje, a gente vai ter que. Aí também, muitas vezes, a gente sair, que eu falo assim, a pessoa diz, sair da zona de conforto. Eu acho que é melhor a gente viver numa zona de desconforto. Porque o desconforto faz com que tu, cara, isso aqui não é a minha praia. E quando tu começa a estar sempre desconfortável, principalmente com a questão de aprendizado, eu vejo que a gente acaba naturalizando aquilo e tu aumenta a complexidade, né? 2019 teve um ponto-chave de virada que eu fiz numa escola, For Linux é o nome da escola, tá? Em Uhum. São Paulo, eu fiz um intensivão de DevOps. Nada a ver com eu deveria ter pensado, o que tem a ver DevOps com dados, né? Eu vinha trabalhando muito com pipelines, automação de pipelines de engenharia de dados na época, e me chamou muito a atenção que o DevOps estava uma coisa meio assim, o pessoal estava isolado lá, sabe? E fazendo um monte de automação, um monte de coisa automatizada. Daí, em 2019, eu fiz esse intensivo e comecei a me apaixonar muito por essa questão de automação de infraestrutura, né? E eu vi que não tinha quase nada de material sobre automação de infraestrutura de machine learning no Brasil, né? Então eu vi que, cara, isso aí é escassez. É aquilo, sempre eu acho que dois balanceamentos, né? As, isso aqui que as pessoas estão estudando vai ter uma demanda pelas empresas, né? Vai ser escasso e elas vão precisar, porque não adianta eu estudar uma coisa assim que, pô, é muito legal, claro que a gente tem que ter isso teórico, mas que tenha uma utilidade e uma escassez, porque senão não vai ter oferta e demanda para aquilo, né? Então eu comecei a me apaixonar muito por essa questão de infraestrutura, cloud, entender CI/CD, aí ir lá no básico né, de todo o processo de automação, olhar esses sistemas open source. E deixei aquilo gestando e continuei trabalhando com dados. Continuei trabalhando, machine learning, data science, machine learning, data science, até que há 2 anos, mais ou menos atrás, o pessoal começou a falar muito dessa questão tinha o DevOps, e aí veio o MLOps, né, que é o Machine Learning Operation, né, que é colocar isso em operação. E aí eu vi, não, tá aqui, isso aqui é a sacada que eu vou trabalhar na próxima virada. Adorei isso aqui, achei super interessante, liga um monte de coisa diferente. E aí me aprofundei, né? Me aprofundei bastante nessa questão de pipelines, de montar pipelines de machine learning, até que veio o convite da DataSide, que é a empresa que eu trabalho hoje, de trabalhar com a parte de engenharia de machine learning, que é colocar em produção os modelos de machine learning e também de IA generativa, né?
Seria mais ou menos isso, tá? Você estava na Boreal IT Isso. como Trabalha... engenheiro de inteligência artificial. Isso. Aí isso é uma questão interessante até que tu está falando, né? Porque nos Estados Unidos já se fala há bastante tempo sobre um engenheiro de IA, né? E aqui no Brasil é muito recente se falar em engenheiro de IA. Eu vejo que tem um pouco de diferença, sim, tá? Na questão semântica, porque eu posso trabalhar basicamente como um analista de dados, vendo só dados tabulares, SQL, um pouco de Python. Vejo que dá para trabalhar só com machine learning puro e simples, como tu falou, que já é uma bazuca, né, poderosíssimo, né, Uhum. com os algoritmos. E também vejo que existe a figura do engenheiro de IA, né, que é um cara que pode pensar pipelines mais amplos aí, né, usando outras áreas da IA, né, automação, robótica, uh, na verdade, conhecimento aumentado, visão IoT, computacional, IoT IoT, também. sistemas embarcados, né? Então, assim, eu vejo, e aí já dando um pouco de direcionamento que eu vejo que a gente vai ter aí uma demanda nos próximos 5 anos muito forte para um engenheiro de IA, tá? Que é um cara que sabe desde arquitetar até implementar esses pipelines, quando a gente chama que não é só de machine learning, envolvem automação, integrações, pipelines diferentes, sistemas diferentes, tá? É até engraçado você falar, porque eu já tenho mais de 45 anos, né? E já devo ter aí mais de 25 anos nessa área. E eu sempre ouço umas ondas dessa maneira assim, ó. É melhor ter especialistas, mas de vez em quando aparece uma profissão, igual você falou, que abre o leque dessa maneira. Então não é um especialista, é o generalista, porque é difícil ele entender a fundo desde a origem do dado, passando pelo uso do modelo, até lá na cloud lá para fazer lá a infraestrutura. Ele tem que entender um pouquinho para fazer tudo fluir, tem que ter uma equipe também, né? É, Talvez é, um arquiteto de AI seja melhor falar do que engenheiro, Mobilizador, sim. porque quando é muito grande assim Oi, por favor. o não o mapa, mas o que tem que ser feito é muito amplo. Eu acho que é uma visão mais de arquitetura, de alguém que vai saber desenhar e vai saber pensar nas nuances, do que um engenheiro que é mais alguém operacional, né? sim, Eu, sim, eu, eu sim, vejo assim, sim, falando sim, de não faz semântica, sentido. né? Faz sentido, né? Um arquiteto de IA, né? Porque aí o cara sabe, ele não sabe como é que faz, por exemplo, o arquiteto lá de casa, né? De fazer imóveis. Ele não sabe levantar o muro, mas ele sabe que aqui vai bater sol e aqui tem uma janela, então vai ficar ruim para ver televisão na sala. Ele vai pensar nisso. Mas quem vai levantar o muro vai ser o pedreiro com o engenheiro, com o mestre. É quem bota a mão na massa. Eu sempre penso que engenheiro Isso, bota a mão, nem bota tanta mão, mas ele sabe calcular lá quanto vai de cimento, quanto vai de tijolo. E o perfeito, arquiteto não sabe, ele fala assim, ó, dessa altura, faz aí. perfeita Eu analogia, acho né? que é isso. É isso Isso tem mesmo, a é isso ver com mesmo, o amadurecimento, né, é isso das mesmo. empresas brasileiras. Cada E vez não tem mais a gente ter, muito. cada vez mais a gente ter esse pensamento de planejamento de longo prazo de IA, né? E aí um É, arquiteto seria bem isso mesmo, né? o que eu vejo é surgindo vários departamentos que eles chamam de transformação digital. A esse departamento, ele fica olhando para fora e ele fica quinzenalmente se reunindo para saber, e agora? A gente está indo no caminho certo ou joga fora tudo porque mudou tudo? Saiu agora o ChatGPT 4o, que consegue conversar, e a gente estava usando outro modo de conversar. Então, é uma coisa que as empresas, por mais que estejam digitais, não estava preparada para essa velocidade que está hoje. E amedronta também o custo de tudo isso, né?
Então, você pega uma API, por exemplo, eu tenho uma empresa de gestão financeira. A gente está pegando lá o e-mail do fornecedor que vem uma nota fiscal, mandando para o OpenAI lá, para o ChatGPT, ele vai extrair os dados dessa nota fiscal e vai transformar numa conta a pagar no meu RP. Eu falo, beleza, ele está me cobrando ali tantos centavos por interação da API. Então, eu sei disso, mas eu tenho certeza que a maioria do pessoal da empresa não está ligado que tantos centavos vezes 10 mil operações vira tantos mil dólares. Tanto que surgiu agora um departamento que fala de FinOps, né? Eu não sei Exatamente. o quanto você está interagindo com isso também, dessa parte financeira, e você também tem que educar os seus clientes, né? É, assim, tu tocou no ponto essencial, tá? Porque o dia depois de amanhã, depois de todo mundo querer, como é que vai ser paga essa conta, né? Então, assim, muitas vezes o que a gente fala é, olha, isso aqui até é bacana, é legal, mas de coisas legais e bacanas não se paga conta, né? A gente precisa de coisas que tenham retorno sobre investimento. E aí, o que tu falou, uma questão que tá crescendo cada vez mais, a gente está se debruçando cada vez mais, é essa questão de pipelines de tokens, né? Que tá, mas vem cá, se eu botar esse pipeline aqui, quantas vezes ou quantos tokens e qual janelas de contexto isso aqui pode abrir, que daqui a pouco, não, mas como tu falou, centavinhos num projeto gigante que usa muita interação, um IA pode se tornar algo realmente com uma conta aí muito cara, muito salgada. Então a gente está alertando muito isso, principalmente na questão de provas de conceito, né? Não assume a priori que isso pode virar um projeto. Quem sabe a gente faz uma prova de conceito de 90 dias, porque a gente tem aí também a questão de vetorização de dados, embeddings, um monte de coisas novas que estão acontecendo, que no final da conta gera custo, né? Não só Muito, receita, né? Então tem que cuidar muito com isso mesmo, né, Roberto? sim. Inclusive, eu acho que até a gente, como a gente está nesse nível, é, muito interagindo com esse nível de assunto aí para IA, a gente está levando a conversa muito lá para cima e o pessoal é um pouco mais para alfabetização, está começando agora. Inclusive, a gente tem bastante júnior aí Ah, que legal, está legal. querendo decidir para onde vai, né? Aí me surgiu uma pergunta que até que também queria te fazer. Você acha que a pessoa que está pensando em entrar nessa área nossa aí, que mexe com dados e mexe com inteligência, e pensa em fazer um curso de Power BI para fazer dashboard, você acha que isso vai virar commodity? Você acha que isso já não vale mais a pena? Não dá futuro? O que que você pensa? Ou você acha que é uma porta de entrada? Qual a sua ideia aí? Assim, pô, essa pergunta eu acho que genial, tá? Inclusive, eu estava até com uma pessoa dando mentoria para ela sobre isso agora, e ela me perguntou: e agora, cara, o que que eu faço? Porque é um oceano de oportunidades e eu não sei para onde eu foco e eu não sei para onde eu vou. Eu falei para ela: tu gosta, tu quer encarar? Então, assim, ó, vamos no basicão Power BI, SQL e Excel avançado. A gente está falando, Roberto, que a gente tem aí no Brasil 20 milhões de empresas, tá? Nem todas as empresas vão usar IA generativa e machine learning no. Então, tu tem muita pequena empresa, média empresa, que não tem nada, não tem nem análise de Excel. Esses dias eu estava falando com uma empresa que fatura milhões e a proprietária me dizendo: não, eu faço tudo no Excel e não uso nada. Bah, gostaria de usar. Para ela, um Power BI vai ser um oceano azul. Então eu Luciano vejo Azuca. sim que tem. Não dá para a gente olhar só para o que está na moda. Tá, agora IA generativa está na moda. Mas as coisas fundamentais, tem muita empresa que não usa ainda Power BI, Excel avançado, nem Um pensou ainda banco. em entrar na nuvem, né? Então,
eu acho que vale a pena sim, tá? Claro, olhando sempre a perspectiva do que ela quer nos próximos 5 anos, né? Eu vejo que isso é super importante, né? Não, aqui a gente também tem a mentoria e a gente pensa em três metas, né? Uma meta imediata, uma meta média e uma meta lá para frente, que pode ser 5 anos para algumas pessoas, depende da maturidade que está ali na carreira, e também pode ser para 1, 2 anos já, Claro, até claro, porque claro. está mudando muito rápido e tem muito espaço, né? Não, Como a gente tem muito espaço para tem. crescer. O que eu falo para o pessoal, tem muita gente que não gosta de ir para a parte de liderança, para a parte ali do tech leader, do head, né? Só que tem muito espaço, porque esse tech leader, esse head, ele precisou ser um programador, um desenvolvedor, para poder, no meio do caminho, ganhar essas skills aí de liderança, ou até não ganhar. Na hora que jogaram ele para tech lead, ele começou a desenvolver, né? E você consegue alcançar alguns patamares maiores de reconhecimento e salário e um pouco mais de autonomia, tal. Então, eu acho interessante a pessoa que quer ocupar esse espaço, porque tem pouca gente que quer assumir responsabilidade, né? Com o home office, as pessoas agora de 19 para cá querem pegar uma tarefa, ficar na casa dela, fazer a tarefa e entregar. Então, não quer ter mais aquele engajamento com o negócio, ver as dores, conversar, até porque não tem mais o cafezinho e tal. Então, isso meio que mudou a dinâmica das empresas e mudou também a dinâmica dos profissionais. Mas eu sei que o ser humano vai se adaptar, né? Então, eu também concordo com você nessa parte do Power BI ser uma parte de entrada, uma forma. Power BI, Tableau, ClickSense, né? Que é o que Sim, eu sim. uso mais a Click, mas dá para fazer muita coisa com isso. Tem gente que não tem nada realmente, né? Só que você acha que é interessante o PJ ou o CLT para isso? Essa empresa aí que você foi, ela contrataria você como CLT ou alguém? Ou ela estaria mais interessada em adquirir um serviço? Ah, essa é uma dúvida, olha, bem complexa, né, de ser respondida assim de uma forma simples, né? Eu já trabalho, olha, eu vou te dizer, eu já perdi até os anos que eu trabalho já como PJ, tá? Mas é porque me serve no modelo de negócio disso como PJ, tá, Roberto? Mas eu não vejo nenhum problema também, o que que acontece? Da pessoa tá almejando um CLT para trabalhar, né? Várias empresas contratam. Outra vez eu fiz, só para te dar um exemplo, um escritório de advocacia que estava bem nessa de querendo, o que que eu faço? E aí eu ajudei eles com um projeto e no final das contas uma advogada estava se tornando analista de dados, né? Eu ajudei com ela com um caminho. E aí imagina, né? Uma profissão bem tradicional, ela lá bem, assim, emprego bem tradicional e estava virando analista de dados e era CLT. Então eu vejo assim, vai depender muito do que a pessoa quer para ela como carreira, né? Eu me sinto muito confortável com o PJ, né? Quando todo mundo fala, acho muito bom, não vejo, porque no final das contas é o comprometimento, é a responsabilidade, é a entrega. Isso não vai mudar de CLT para PJ, né? Então, assim, esses parâmetros vão continuar iguais, né? Então, no fim da linha, os dois modelos são válidos, né? Eu acho que o pessoal tem muito medo das garantias de fundo de garantia e um 13º, mas isso, se a pessoa recebe o dinheiro todo, ela mesmo guarda o dinheiro que ela quer. Ela guarda o É, que ela fala, esse é meu sim, fundo e esse é minhas férias no sim, final sim, do sim, ano. sim, Ela sim. mesmo é uma coisa que o brasileiro não tem tanto essa cultura de guardar e de pensar no financeiro, né? É, Mas vai ter que aprender. A não gente adianta, percebe é. que o pessoal do Uber aprendeu. O pessoal do Uber ele fala, ó, ganhei R$ 50, 15 é para gasolina. Ele não pode gastar, Exatamente, senão ele não vai exatamente. rodar amanhã. Então ele tem esse discernimento É, de é. você ter a gestão financeira até numa planilha, claro, né?
Sim, 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 sim. É a mesma coisa no PJ que tu já pensa, né? Ah, eu tenho os impostos e os tributos para pagar. Então, tu já nem conta com aquela fatia, ela já se torna parte do cálculo da tua remuneração, né? Então, é bem isso. Eu acho que é uma questão de cultura e educação, mas não que exista um modelo melhor que o outro, sabe? Eu não vejo dessa Sim. forma. Não vejo Não, mesmo. eu acho que eu também sou PJ há muitos anos, e PJ significa que você é uma empresa, então você amadurece, né? Você vira um microempresário, e agora eu tenho aí embaixo uns 20 e poucos funcionários já, aí muda totalmente sua cabeça, a responsabilidade é outra, né? É, muda tudo, né? Você acorda pensando, caramba, tem dinheiro para pagar todo mundo, tá? Você tem essa responsabilidade. A gente está conversando aqui, mas todo mundo pode falar. Então, eu vou abrir aqui para perguntas. O Jonathan, ele está trabalhando um pouco com isso agora. Se quiser falar, Jonathan. Falcão, alguém quer falar aí? Quem tá? Levanta a mão, sabe levantar a mão? Alguém levantou a mão? Deixa eu levantar a mão. Aí, como é que levanta a mão? Não estamos ouvindo. Tô no barulho aqui. Ah, o Jonathan não pode falar. Todo mundo tem criança em casa, né? Eu tenho cachorro, né? Dei um pitaco aqui, o cachorro foi até dormir agora. Ah, essa hora é isso aí, né? É o nosso mundo, o novo Ó, mundo aí. como o Jonathan não pode falar, eu vou te mandar aqui o que ele está passando. Ó. A gente tinha conversado um pouco antes. O Jonathan, ele é um engenheiro de dados, então ele está numa caixinha ali de profissão, engenheiro de dados. E ele trabalha em grandes empresas, né? Não, eu acho que não dá para, não precisa comentar, mas é tipo JBS, é empresa grande. Opa, depois tem uma pergunta aqui. Ele tem passado pelo seguinte, é o que a gente estava falando. Ele é um engenheiro de dados que tem que treinar modelo, montar dashboard, fazer apresentação de dados storytelling. Então ele está se achando um full stack de dados. Lá na DataSide, está acontecendo isso ou lá ainda estão se mantendo um pouco mais. Ou tem que ser um líbero, tem que jogar em todos os lados? Tu falou uma questão que é super relevante, tá? E eu vejo assim, eu sou super partidário que a gente possa, na Ô, medida meu do amor, possível, educar mesmo os linda. gestores e as lideranças para entender as diferenças de cada uma das funções, tá? Na DataSide, inclusive, a gente tem um privilégio, porque é uma empresa que já tem 9 anos trabalhando exclusivamente com dados, né? Ela já tem essa solidez de ter as diferenciações bem grandes entre analista de dados, engenheiro de dados, time de engenharia, cientistas de dados, times de MLOps e infraestrutura, agora que eu faço parte, né? Mas não é a realidade de todo mundo, tá? Eu acho assim, eu nunca gostei, eu já passei por várias vezes essa questão aí, principalmente acontece com engenheiro de dados. Quando eu estava na engenharia, o pessoal tocava, era SQL, Excel, Power BI, queria tocar tudo e assim, ó, muitas vezes a gente, se o ambiente é possível, a gente começar a trazer conversas para culturar as pessoas. Olha, pessoal, isso aqui não é engenheiro de dados quem faz, né? Eu sei que isso aqui que eu estou falando não é possível a maioria do tempo, porque as empresas querem enxugar, né, custos, tudo, mas eu acho que se ninguém levantar a mão e falar nada, também continua igual, né? Então, ó, quem sabe se tiver um espaço, mas eu vejo muito complicado para a carreira, porque é o seguinte, né, Roberto? Se a gente quer fazer tudo, a gente acaba tendo um problema de uma pressão mental e a gente tem que cuidar muito a questão da saúde mental em TI, né? Senão a Sim. gente, como tu falou, assim, várias vezes chegam para mim, tá, mas Jânio, tu sabe fazer, sabe treinar uma LLM do zero e não sei o que, cara, não sei e não tô nem afim de saber como é que faz, entendeu? E eu acho que hoje em dia Sabe? precisa.
Né? Pois é, Precisa treinar, assim, já tem tanto modelo treinado, né? sabe? Então, assim, tem coisas que eu não vou ficar perdendo meu tempo. Agora, tem outras que a gente precisa entender para saber os fundamentos, porque vai nos ajudar. E uma delas é essa questão, né, dos limites, né, de cada uma, né? Onde termina, tá, mas onde termina a engenharia e onde começa a análise de dados e data science? Cara, eu acho que a empresa tem que sentar e definir esse framework. Porque se ela É, não definir, por menor que seja, vai dar confusão e ela que vai acabar perdendo pessoas boas, né, ali no final da linha. O cara vai para sim. outro lugar. Eu tenho um antídoto para isso, que é você ter um departamento com um pessoal de produto. Eu acho que o engenheiro, o cientista e até o analista mesmo puro, ele tem que ficar numa camada abaixo, sem tanta essa exposição assim. Acho que esses pedidos têm que ser feitos pelo negócio para uma camada ali de Scrum Master, um PO, né, que é um Product Owner, que eles vão Isso, filtrar e eles vão explicar. Ó, eu não tenho time para isso. Se você não tem essa brecagem, se você não tem esse escudo, aí você vai direto no engenheiro, ele não quer perder o emprego. Imagina exatamente. um diretor, um presidente, um diretor financeiro ou um gerente, ele chega com um pedido lá que ele ouviu falar que tem que treinar uma. Então ele não tem nem a parte técnica, nem a parte de pessoas ali do RH para saber o perfil daquele funcionário para exigir alguma coisa. Tem que ter uma camada no meio de projetos, filtrando e priorizando, senão vira bagunça. Empresa grande com mais estrutura, ela consegue fazer isso, né? Então, assim, ela consegue montar uma squad minimamente ou um portfólio de projetos para colocar alguém de produto, algum PO, algum Scrum Master para fazer esse meio de campo e também aculturar as pessoas, né, sobre isso. Então, assim, É, tem que cuidar muito com esse cenário, porque tem a questão da gente, daqui a pouco eu digo, né? A gente não pode virar um ornitorrinco, né? Que ele não é nem pato, nem jacaré, nem, sabe? Tá, o que que eu sou? Porque senão eu não me defino muito bem nas minhas competências, vai dar problema depois na minha entrega. Então, assim, sim. isso Eu é estou pensando importante, né? aqui, o pintor, ele sabe jogar a massa no muro? Também sabe, mas vai fazer igual o pedreiro? Não. O pedreiro, ele sabe ligar os fiozinhos ali elétricos? Sabe, mas ele é eletricista? Não. Então, o risco que a empresa cai fazendo esse lance assim de passar jobs, até porque não sabe mesmo, né? Não é porque Sim, quer, mas eu acho que não sabe. O Jonathan escreveu aqui que lá onde ele está é top-down. O PO não sabe receber o não técnico e manda o coordenador pressionar. Quer dizer, a gente está com uma deficiência geral nessa parte de gestão de projetos de IA e dados e na parte de arquitetura também, na parte de negócio, analista de negócios. Estão querendo meio que economizar, né? E tá jogando tudo em cima do povo que não vai aguentar, vai fazer tudo errado ou vai se negar a fazer, né? Vamos para as perguntas aqui. Só, ô Márcio, eu vou fazer a pergunta que o Falcão pediu aqui. Vocês têm utilizado a ferramenta Anychain em automações unidas a prompt com alguma IA? E se sim, Anychain é a melhor alternativa ou sugere outras? Poderia dar exemplos práticos de machine learning? Caramba, perfeito. três perguntas, três perguntas. Tá, eu vou responder depois, depois a gente abre para. Eu vou ser bem. Essa pergunta é interessante. Ó, eu quero responder pelo amplo, tá? Essa questão eu sou muito entusiasta. Eu sou desenvolvedor, eu gosto de desenvolver. Só que a Uhum. gente está falando de menos de 1% da população. Eu vejo que todo mundo no futuro vai ser um desenvolvedor de workflows. Então, qual é a saída? No code, low code. Adoro essa parte, principalmente a parte open source, que o pessoal distribui conhecimento e o N8N
ele é sensacional, tá? Sensacional. Inclusive, eu estou produzindo conteúdo no YouTube de N8N e IA para difundir, porque eu vi que não tinha nada de conteúdo aqui no Brasil disso. Montei o grupo lá, né? Que nem tu falou, né, Roberto? Para difundir isso. Olha aí, ó, já Olha o meu abriu. aí, ó. Olha aí, ó, já abriu, né? E o que que a gente pode falar sobre essa questão, né? O que que eu recomendaria? Todo mundo conhece a questão da OpenAI, mas também tem um vídeo meu lá que eu ensino no YouTube como usar a Gemini do Google, que é gratuita, uma API dela. Dá para usar. Então eu recomendo começar por ela. É muito boa e Uhum. gratuita. O segundo que eu também recomendo de usar é o Grok. Não sei se você já ouviu falar do Grok, do Eu acho que Fast and eu ouvi Furious. falar com você, é. Eu ouvi falar, você que falou. Tá, o Grok também é uma outra que tem uma API gratuita, tá? E aí o pessoal, tá, mas como é que eu uso essa API? Cara, no NHN é só clicando lá, né? Clica lá, começa a usar os agentes e as chains. É muito fácil, Muito fácil. eu recomendo por onde começar, que ele pergunta, tá, por onde eu começo? Os templates que tem prontos no NHN de AI são muito bons. Ali dá para aprender muita coisa. Olha, deve ter mais de 50 templates de IA no N8N lá. Então é muito bom, vale a pena, gratuito e já dá para sair usando os workflows lá, tá? Precisa É, criar quando do você fala zero. que é fácil, você está comentando para a nossa turma que já é de tecnologia, né? Eu Não é a acho que minha mãe, assim, você acha que vai chegar um dentista fazer um fluxo ali para resolver um problema dele? Você acha que isso vai chegar? eu acho que sim, sabe por quê? Porque uma das coisas que eu mais me debruço hoje, e eu vou te dizer que eu vi do zero e a coisa já está entrando até em produção em alguns clientes, que é o seguinte, a IA generativa ajudando a montar workflows automatizados, entendeu? Tu vai digitar o prompt, Ah, sim. ah, eu quero que quando receber um e-mail do Google, o Zapier está fazendo muito isso. É, eu já Zapier testei. AI. Quero bababá, bababá, que isso aqui. Ele só vai ter que ter o trabalho de botar as credenciais lá, que, por exemplo, o Make faz muito bom, né? Mas eu vejo, é como tu falou, o dentista lá, quando chegar o e-mail e esse e-mail for sobre um agendamento de consulta, porque hoje a gente ainda precisa de uma noção até um pouco avançada de workflow, de É, entender e tal. Mas eu vejo que a IA generativa vai democratizar muito essa automação, eu não tá? sei se você já pegou isso. Quando o meu Google aqui, meu Gmail, recebe um e-mail da companhia aérea com voo, ele já marca na minha agenda o voo. Não sei se você já percebeu isso, mas eu nem pedi, ele já faz isso automático já. Sem contar os copilots da vida aí, que a coisa vai mudar muito, né? Então eu vejo Sim. que, assim, vamos lá. A AWS está interessada em botar APIs para dentro de IA generativa. A Google quer ser a maior expoente lá pelo Vertex AI, maior expoente de uso de IA generativa. E a Microsoft quer popularizar a IA generativa por meio do Copilot dentro do Office, ou seja, tem um potencial gigantesco de pessoas usarem IA. A minha filha de 8 anos, ela não vai conhecer o mundo sem IA. Ah, o Márcio quer falar. Vamos deixar o Márcio perguntar. Boa noite, Márcio. Oi, boa Se noite, puder, Roberto. se Estão puder me ligar ouvindo? a câmera, fica legal para gravação. Estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Eita, tá no carro? Tô no trânsito, cara. Eita. Tô chegando em São Paulo aqui. Eu tenho, na realidade, uma Cuidado, hein? dúvida. Cuidado. Não, tá tranquilo. Minha esposa aqui. É, Referente ao que já vem acontecendo no mercado, acredito eu, né? As empresas hoje, elas vêm sendo cada vez mais data-driven, né? E, consequentemente, as profissões, elas acabam tendo que seguir a mesma linha. A gente comentou do advogado que acabou virando analista de dados, né? E eu me pergunto como seria isso para um futuro,
futuro, sabe? Se as profissões em si, elas vão ter que ser cada vez mais analistas, cientistas, engenheiros, ou se o contrário, se nós, como profissionais de dados, vamos ter que entender muito mais o negócio, ser mais generalistas, entendendo da área da saúde, agropecuária, da advocacia, enfim. Legal. Posso responder? O Márcio, acho que já acabou, né? Acabou, né? A pergunta, né? A Você pergunta, entendeu? a pergunta a questão do Márcio é interessantíssima, tá? E eu vejo assim, ó, os dois fatores estão acontecendo demais, e aí a gente vai ter que fazer dois sistemas. Primeiro, o cara que está lá na ponta, que é analista, vai ter que entender, assim, ele vai ter que entender de IA. Isso já se viu que não tem o que fazer. Ele vai ter que entender de IA, o analista. E quem trabalha com dados, o profissional de dados, vai ter que cada vez mais entender de regra de negócio. Porque o mundo acontece com regra de negócio. Então, por exemplo, eu estava fazendo um projeto agora no agro, eu não tenho nada de questão de agro, eu tenho que ter uma percepção de chegar para as pessoas e perguntar como é que funciona isso, como é que é essa regra de negócio, como é que mergulhar nisso. Nós de dado, o pessoal de negócios tem a obrigação de entender mais de A. Nós de dados temos a obrigação de mergulhar nas regras de negócio, porque senão a gente não vai conseguir contribuir. Então eu vejo que, como o Márcio diz, os dois cenários vão acontecer mais. O cara de negócio se tornando um profissional de dados híbrido e nós cada vez se tornando também mais analistas de negócios, tá? Mergulhar, porque eu vejo cada vez que eu entendo mais de técnica e mais de coisa, pô, eu tenho que cada vez entender mais a complexidade das cadeias produtivas lá dele, né? Na ponta. Então eu tenho que mergulhar na regra de negócio, entender o ponto a ponto ali, porque, cara, as coisas estão muito complexas em todos os setores, né? O que eu vejo de ponto nesse assunto é o negócio das consultorias. Então, eu vejo muita gente, consultor de dados estafado, porque ele vai pulando de empresa em empresa. Então, se por um lado você está lá numa Natura da vida, né? Ou numa JBS, que você vai poder fazer uma carreira e poder se aprofundar na regra de negócio lá. Igual eu também fiz um projeto para área para agronegócio, então eu descobri que eles medem a grossura da árvore, o diâmetro, para saber se está crescendo. Era um lugar que fazia pinheiro para fazer papel ou para fazer móveis de pinos, né? Então, tipo, de uma muda para outra, você tem um método de distância. Então, tudo isso entra no cálculo do final dos indicadores. Você tem que ter essas nuances, senão você vai fazer do seu jeito e não sabe disso. Porém, quando você está numa consultoria, eu acho que os profissionais eles têm um limite que eles se impõem para poder não ficar doido, né? Ah, sim, 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 Então, sim. ou você se especializa numa área, igual eu fiquei anos na área farmacêutica. Então, eu devo ter passado por umas 5 ou 6 farmácias, né? Indústria farmacêutica. Aí, cada farmacêutica que você entra, você vê que tem coisas em comum e você vai se especializando cada vez mais. E isso torna mais difícil você sair daquele mercado. Você vai se afundando mais e vai entrando naquela caixinha lá. Agora, se você está novo numa consultoria que te bota 3 meses em cada projeto, sai do governo, vai para uma indústria, depois vai para o comércio, aí vai para o serviço, a pessoa ela tem que desenvolver um certo amadurecimento alimentar para ela não ficar acumulando tanta informação que vai explodir, né? É. Seria mais ou menos um paradoxo. É uma coisa que você precisa fazer, porém, do jeito que no Brasil está, que é uma economia de consultorias, né? Isso é uma tese que eu tenho, que as empresas não contratam diretamente profissionais,
aqui no Brasil está acostumado a contratar, até nos Estados Unidos, consultorias que vão se responsabilizar pelo projeto e vão terceirizar com você, que é o Jean Anderson. Você é PJ, então ela está terceirizando com você aquela partezinha lá. E ela faz uma squad e ela vai, tipo, te vendendo para indústria lá, para o Itaú, para o Bradesco, para grandes lugares aí, né, que estão consumindo isso. Porém, isso é muito dinâmico. Então, chega outra consultoria com preço menor, aí sai você, entra o outro, tem que ter todo esse custo de aprendizado e você tem um custo de desaprendizado, né? Você vai pulando. Eu vejo que isso está tornando o nosso profissional um pouquinho mais ansioso, né? Está desenvolvendo uma ansiedade nos jovens aí, porque é difícil. É difícil mesmo. É, tu tocou no ponto central, tá? Eu acho que o grande desafio da carreira de IA e dados nos próximos anos é a gente estar bem de saúde mental. Por quê? Porque a sociedade toda está bem afetada com isso, né? E Sim, também a gente por causa da complexidade. Então, assim, é bom colocar limites, né? No que vai fazer. Eu tenho até a minha questão de papel ali, a minha agenda de papel que eu não abro mão, apesar de ser quase 100% digital, mas a única coisa que eu mando de papel, todo início de mês, eu anoto no papel quais são os aprendizados que gerou no mês passado e o que eu quero gerar no mês. E se não cabe ali no papel, eu não fico gerando outras coisas. Então, cada vez eu estou enxugando mais. Por quê? Porque senão a gente entra numa confusão de ansiedade. Aí, ó, viu? tem que ter um Aquele caderninho. uma folha só, entendeu? Uma folha só, não um caderno inteiro de coisas para aprender. E Você vai com esvazia, calma, né? e vai com É. calma, e vai traçando, porque senão daqui a pouco a gente quer tudo, não tem nada, fica doente, e aí também não tem nem como trabalhar também, né? Não adianta também. Sim, Essa que é a não, eu estou questão. percebendo muito isso. É muita ansiedade, muita cobrança, e até porque você tem casos de jovens aí de 20 e poucos anos que ganham mais de 10 mil reais. Então, o jovem até pode achar, o jovem é inteligente, sabe bastante coisa, por isso que ele entrou até numa vaga dessa que ele vai ganhar aí seus 11, 12 mil reais, mas a cobrança que vem da empresa em cima desses 10, 12 mil reais é nessa proporção também, é grande. Ele tem que valer para a empresa 3, 4, 5 vezes mais em projetos, com certeza, né? E é isso que a Então, gente está passando. e aí tem que cuidar muito, sabe? Eu acho que, assim, o pessoal, eu tô com 43, né? Mas a galera que tá de 18 a 24 entrando, estão vindo com uma assim que eu digo, com um direcionamento muito bom, que eu tô aprendendo bastante também, né, Roberto? Que é a questão de o que que eu quero da minha vida, né? Então, assim, esse pessoal não tá se colocando muitos custos que nem a gente colocou. Não sei como é que é a tua percepção, mas a gente vem de uma percepção de pais que queriam casa própria, carro próprio, ou seja, se Sim. colocando em dívidas a vida inteira, né? E esse pessoal está vindo agora com uma vanguarda diferente de pensar, que tá deixando a coisa mais minimalista, que alguns estão dizendo que, não, mas o pessoal não quer nada com nada. Eu não vejo assim. Eu vejo que tem muita gente interessada, jovens, assim, a galera super interessada, super capaz, com todo o potencial e com ferramenta disponível, né? Hoje tem curso ali na Udemy de R$ Barato, né? 39,90, de 39,90, curso de classe mundial, né? Coisa que não tinha há 20 anos atrás. Então, assim, Era mais difícil. Eu estudei em 85 com um livrão desse tamanho, assim, né? De é, Basic. data control, sei lá como é que era o nome lá dos negócios. Abri o livrão lá, não tinha online nada, né? E livros caros, né? Livros caros. Então, Caro. assim, hoje a gente Então, tem você é do Sul, né? isso, isso. Tinha, aqui em São Paulo, tinha a Fenasoft. Penasoft, isso, foi na É, Penasoft. Aham, você já isso foi? mesmo. Penasoft, Aí acho que tinha é aqueles meados dos estandes anos de 2000, livros. né? Meados dos É, anos então. 2000. Tinha aqueles livrão de PHP, de COBOL, de C Sharp. Você tinha que comprar aquilo e fazendo as lições ali, senão não aprendia, né? Outra coisa também, né, que fala,
todo ano tem uma linguagem de programação da moda nova, né? Então, há um ano daí foi Python, depois quando vê Go, quando vê Rust, quando vê JavaScript, quando não sei o quê, todo ano tem uma nova. Mas os fundamentos das coisas não mudam ao longo das décadas. A É, base, porque a gente está vivendo uma ciência e a gente tem muito conteúdo de ciência. Então, eu falo para o pessoal e para mim mesmo, né? Seja bom nos fundamentos, é o porque que eu falo também. tecnologia tá, mas como é que isso aqui, não sei o que, agora eu tenho que aprender essa tecnologia a fazer prompt, né, cara, o prompt nada mais é do que uma entrada dentro da LLM que também tem uma lógica de programação. Então, não é porque a prompt parece que é uma coisa nova, não, mas o fundamento do prompt vem de outra É, e isso não pode nos deixar ansiosos, né? é, tem que trabalhar esses dois lados aí. A gente tem duas perguntas aqui. Opa, Como seria em dados para migrar, na sua opinião, né, de alguém que é mão na massa para alguém que vai ficar gerindo o projeto? Você tem experiência nessa parte de gestão de projeto e qual seria a dica que você poderia dar para alguém que quer passar para a gestão e saindo de mão na massa? tá. Bom, a primeira coisa que eu faria de todas antes de projetos é fazer um curso de gestão de times, tá? Porque, na verdade, a gente está trabalhando com pessoas. Então, tem que ter gestão de times. O que que é gestão de times? Entender o quê? Que aquele time tem uma entrega, tem um plano, tem um prazo e tem uma pressão, é uma panela de pressão o tempo todo. E nisso tem as pessoas que tem a família, tem um perfil, tem tudo. Cara, a gente vai ter que administrar essa complexidade. Um time é praticamente uma microcidade, a tua uma família ali. Então, eu acho assim, primeiro, tem que gostar de pessoas, né? Tem que gostar de pessoas, gestão de times. E em terceiro lugar, essa questão de gestão de projetos, tá? Que eu nem botaria Scrum ou métodos ágeis. Eu botaria, porque tem muito projeto que não é Scrum, né? Não é métodos ágeis. Mas fazer um curso de gestão de projetos na própria Udemy ali. Eu gosto assim, do bom, bonito e barato, né? Vê se não tem no YouTube primeiro alguma coisa boa, depois vai na Udemy e depois faz um curso caro. Não começar com um curso mais caro, né? Porque daqui a pouco tu nem vai aproveitar tanto. Então, eu vejo que essa escadinha, ela é muito útil de ter, tá? Aprender cada vez mais humanidades, não técnicas, né? Eu gostei disso. Realmente é difícil, senão você fica também não vira o líder, né? Você vira um chefe ali de tarefas. Porque tu tocou na palavra agora, a palavra certa agora. A gente está com uma gurizada, um pessoal também de bastante de idade, a gente está com várias gerações. E aí tu vai liderar um pessoal que ganha 15, 20, 30 mil reais. O cara daí tu vai lá quando vê com aquele perfil de chefe antigo, né? Eu mando, tu obedece, cala a boca, bebê. Cara, tu não vai ter as melhores pessoas contigo. Não vai ter, Hoje, não. o que eu digo, um líder é um orquestrador. Ele é o cara, né, que tá lá falando com a direção o tempo todo, entendendo para onde vai, porque a empresa tem que dar grana, não adianta, no final das contas é Uhum. isso. E do outro lado, tu tem pessoas que têm as suas vidas. E aí, cara, como é que é? Vamos lá, não sei o que e tal. Então a gente tem que colocar isso dentro de um cálculo todo e tirar alguma coisa positiva no final do dia, né? Porque Você senão está fica horrível. falando. Isso aí é meio ser político também, né? Total. Não, Essa não, palavra do político no Brasil é meio. Tem uma conotação ruim, só que, na verdade, político quer dizer que você sabe andar em ambientes de diretoria, ambiente da operação, e você sabe fazer todo mundo ir do lado que você deseja, você virar o maestro realmente, né? Ó, você pega a é. necessidade e tal, é uma coisa que tem que ser desenvolvida. E isso, e escutar, eu acho assim, ó, e escutar, ter flexibilidade, né? A gente não pode assim, tá, mas qual é a verdade e eu sou o dono dela? Pô, não existe cada vez É. menos isso. E Então, esse que é o o ponto.
é inimigo do bom sempre, né? Exatamente, né? E Muita gente é então a gente. perfeccionista, né? Aí fica, tem que ser assim, 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 aí nunca sai. E eu vou te dar um outro fator que eu vejo que com essa complexidade, não foi perguntado aqui, mas eu quero trazer porque eu sinto isso ao longo do tempo. A questão da comunicação, tá, Roberto? O alinhamento de expectativas entre todo mundo. Se eu não digo assim, ó, Roberto, eu vou vir aqui e vou falar de carreira. Daí quando vê, não, não, mas Janderson, não é de carreira, a gente como se comunicou errado. As pessoas, como tem uma infoxicação de coisas, TikTok, Instagram, WhatsApp, é muita informação. As pessoas estão com problema de comunicar certo o que elas querem. E isso está acontecendo com os projetos, com os clientes. Então, tem que prazo, alinhamentos, educação, engajamento do cliente, porque senão a pessoa não entende o que tu está entregando e a parte de dados a gente sabe que ela é super complexa de explicar. Então acaba que eu acho que tem que se desenvolver cada vez mais na parte de comunicação, tá? Sim, é. E um erro feito no projeto de dados é dinheiro, né? Custo. Refazer alguma coisa, aí começa a doer. Tem uma pergunta aqui, a pessoa é mais técnica. Se era possível compartilhar alguma experiência recente na construção de algum machine learning. Deixa eu ver algum que eu tenha trabalhado assim que seja legal de... Deve ser alguém que quer ir para essa área sua aí, né? A sua área agora não é muito de ciência, né? É Não, mais de montar o pipeline mesmo. na verdade, hoje eu trabalho ajudando o time de cientista de dados, né, a colocar o que eles fazem em produção, né? Então, é muito no apoio, mas é como tu falou, aí eu preciso ter empatia de ter passado por aquilo Uhum. para vivenciar isso. Um exemplo, um negócio que está acontecendo, que na verdade, assim, esse eu acho que tem um grande potencial e até eu posso falar porque usou algumas tecnologias e não tem a ver com o cliente, mas eu participei, é a questão dos agentes autônomos via ligação, com voz. Voz para voz Ah, com uma latência de menos de um segundo. Até eu vou é. botar o nome, que eu acho que dá para botar no chat. Bota no chat aí. Vou botar o nome do chat para o pessoal pesquisar isso. Eu acho que isso é um negócio que vai pegar muito. Eu participei de uma POC, VAP. Olha aí, ó. É só procurar no Google essa empresa aí, VAP AI. O que que aconteceu? Uma aceleradora de startups lá dos Estados Unidos, que chama Y Combinator, ela está fazendo várias rodadas agora, focando só em startups de IA, principalmente IA Aham. generativa. Porque eles viram que nos próximos 5 anos isso vai dar muito dinheiro. E numa dessas rodadas eu vi essa VAP aí, que os caras prometiam fazer uma voz para voz, eu conversando com uma IA com uma latência de menos de um segundo, ou seja, uma conversa natural de linguagem telefônica. Cara, a gente fez uma POC disso. O que bateu foi a questão do custo. A Uhum. experiência foi sensacional, de voz para voz. Imagina, para qualquer tipo de experiência, até a gente fez para um sistema de pós-venda, de suporte técnico, usando a parte de reg retrieval, que era a pessoa perguntava, tirava dúvidas sobre o produto, porque eles tinham um custo enorme disso. O problema é que isso ainda está em dólar, tá? Então estava 11 centavos de dólar o minuto, mais ou menos, estava muito caro e pelo número de ligações ia ficar insustentável, mas já ficou no radar que isso vai baratear, óbvio. E quando baratear, eu acho que é o que a gente vai ver aí, é a gente falando bastante com IA por telefone, tá? Como se fosse uma pessoa. Eu Sem ver, perceber. talvez perceba por causa ainda a gente não tem voz PTBR, assim, tá? Também foi uma Ah, coisa tá. que... Mas agora com essa questão do voice clone que a gente tem, né? A gente também testou lá o Eleven Labs. O pessoal está pensando o quê? Nesse projeto não teve, mas no próximo a gente clonar uma voz de uma pessoa em português mesmo e usar aquela voz clonada
no agente por voz, tá? Por telefone. Então, Isso ó, é esse sensacional. foi um exemplo, assim, que muito legal, porque eu mesmo me surpreendi com um negócio com uma latência de menos de 1 segundo. Porque tu tá acostumado ali, né? A fazer um pedido para IA, mas pode ver que tá cada vez menor, né? O tempo de input e resposta, né? Uhum. Essa era do streaming que a gente está vendo, né? Então, eu vejo que isso é um ponto de um projeto que eu participei agora há pouco, um projeto que eu participei esse ano e que foi sensacional, tá? Muito bom. Isso já é o exemplo que ele pediu. Aqui, tá perguntando. Aqui, a gente tem mais alguns minutinhos. Eu não sei como está seu horário. Você tem algum horário Não, aí? tô à disposição de vocês, Tô tô à querendo ir disposição de até vocês. 7h30 no máximo. Né? Não, O que tô à disposição. acham? O que você acha do Claude? O que você acha assim dos modelos? Você falou que usa Gemini e tal. Você já usou o Claude? Eu tô fazendo agora um trabalho que está usando o Sonnet, né? O Claude 3 Sonnet. O pessoal mudou já do Claude. Eu acho que ele está falando Claude da Anthropic, né? Acho que é Eu isso, né? também acho. Por isso que eu falei Claude. Claude, É da Anthropic. Claude AI, né? Claude A gente AI, está né? falando uma coisa assim, né? Isso Eu mesmo, ele vejo falou. o que eu estou percebendo do ano passado para esse ano, tá? A gente está com alguns modelos especialistas, por exemplo, para fazer. Eu estava usando um processo para fazer de foto, para transcrição de foto com o Claude 3 Sonnet. Cara, ele deu assim um laço na OpenAI gigantesco. Tu imagina para quantas aplicações industriais a gente tem isso, né? De pegar uma foto e transcrever aquela foto e botar aquela foto dentro de um pipeline, aquela transcrição. A É. do Google estava vindo a da Microsoft, o modelo vinha uma linha. Ah, tem uma xícara com não sei o quê. Pô, o Claude lá da Anthropic me surpreendeu porque veio um texto do falando, não, essa foto não sei o quê, tem uma paleta de cores, isso, isso. Eu fiquei impressionado com o que eu vejo, e aí até indicar para o pessoal lá que tem o LLM Leaderboard, não sei se vocês já viram isso. É um lugar que tem vários. LLM Leaderboard, né? Tô botando aqui, né? Vou digitar no Google. Cara, eu acho que a gente vai ver uma profusão de modelos especialistas nos próximos tempos, tá? A gente está se debruçando agora, eu estou me debruçando muito sobre modelos especialistas de LLM para recomendação, para sistemas de recomendação, mas a gente está vendo abrir um monte de áreas, sistemas baseados em grafos, sistemas especialistas para análise de dados tabular, para chamar API. Então a coisa está ficando assim. Quem se preparar bem para fundamentos, que eu digo fundamentos, e quiser trabalhar com qualquer área que possa botar IA generativa, vai estar num caminho profissional sensacional, tá? Eu acho que eu vejo dessa forma, tá, Roberto? Sim, não, também acho. Eu entrei para o BI na época, saí da minha parte de programação web para entrar na parte de BI, porque eu vi que estava no hype naquela época. Não tinha nem Power BI, não tinha muita coisa, né? Era mais feito ali, rústico o negócio. Já tem, sei lá, vai dar uns 14 anos, né? Mas agora eu já estou vendo que essa parte aí, para minha posição atual aqui na carreira, eu sou obrigado, como CTO de uma startup, a me dedicar a isso. Isso, Tanto exatamente. que, tem que arrumar o banco de dados, isso aí eu terceirizo. Eu tenho que estar voltado para essa parte agora do IA. Senão, tanto que você viu aqui na tela que eu te mostrei, o NTN já lendo o e-mail, já podendo ver a nota, já mandando para o sistema, quer dizer, pouquinho que você estuda e já sabe fundamento, você consegue já montar uma POC, né? Montar ali para ganhar o quê? Investimento. Eu preciso de dinheiro na minha área para poder deixar isso mais robusto.
Isso, é essa que é a questão. E aí a coisa pode começar pequena e ir escalando, né? É. Eu vou mandar um outro aqui para vocês, uma outra dica, antes de tu fazer pergunta ali, Não, pode ler que você aí do Márcio aí. É uma tá. coisa que tá lá no Senado agora, né? Estão falando muito Já de viram esse regulamentar, site? né? Esse aqui eu não conheço, esse POI. Eu mandei um outro aí, que é um de arena de LLMs open source. Pra gente. Por exemplo, eu quero por exemplo, uma situação. Eu quero uma IA super boa em código, para me ajudar em código, porque eu estou fazendo um código complexo aqui. Aí tu vai ali e tu consegue olhar na arena. Vamos ver aqui com o Márcio. Como você vê o impacto das leis e regulamentações sobre dados no avanço do uso de IA, por exemplo, LGPD e novas discussões? Tá. Eu vou trazer um olhar não jurídico sobre essa questão, tá? De regulamentações. Eu vejo que a LGPD, eu participei da questão de implantação de GDPR antes da LGPD, e depois veio a LGPD, e agora as regulamentações de IA. As leis não são perfeitas e elas não atendem 100% os casos de uso que a gente vai ter. Porém, não ter nada e deixar uma terra de ninguém, eu acho que é ruim, tá? Ela precisa ter uma regulamentação. Por exemplo, é muito fácil tu. Como é que vai ser se a gente tiver daqui a pouco uma IA? Não, não, você, ó, Janderson, cara, você tem barba e pele morena, eu não vou te aceitar que a IA aqui não te aceitou aqui. E aí não tem uma regulamentação, uma lei para tratar disso, e a gente fica como terra de ninguém, né? Como a NPD agora, a Associação Nacional de Privacidade de Dados, botou lá na meta dizendo, ó, você não pode usar dados de usuário brasileiro para treinar IA, né? Assim, não é perfeito, ela não atende os casos de uso, como eu vejo as pessoas, mas essa lei não atende o meu caso, não sei o quê, não vai atender nunca. Mas sem ela, eu acho ruim. Qual é o farol que eu vejo? O farol é a União Europeia, tá? Eu, apesar de olhar muito mais mercado americano e chinês de IA, por causa dos papers, né? Mas eu vejo que a União Europeia está bem mais avançada em termos de regulação de IA, tá? Eu vejo com um pouco de reserva, porque realmente eles não sabem o que estão fazendo, né? Não tem Não, muito não, igual. Nem a gente tem também, né? A gente está tateando. Eles não, não né? estão Ninguém nem tem. tateando, né? Sabe que assim, ó, eu li toda a regulamentação proposta da IA aqui no Brasil, né, Roberto, e vou te confessar que eu achei ela bem feita em termos, porque ela traz princípios orientadores, traz normatizações. Porém, ela não entra na questão da liberdade técnica nossa do dia a dia, tá? De querer fazer as coisas. Então, assim, eu achei que para uma primeira versão de um tema que ninguém sabe até responder muita coisa, ela foi bem, porque eu vi que participaram vários cientistas aqui de universidades do Brasil, tudo. Eles escutaram o pessoal principalmente da universidade, juristas que trabalham com isso, tá? Mas não é perfeito, a gente sabe disso. É. Eu lembro que um grande medo é que um pouco antes você via um vídeo da sua esposa, ou a esposa vendo o marido entrando no motel, é tipo 99,9% de chance de ser uma traição. E hoje as pessoas não confiam mais em vídeo, porque pode ser um deepfake, né? Então, o próprio vídeo e o som, uma gravação, eu posso te gravar falando uma coisa. Você vai falar, não foi eu que falei. Então, a gente pede essa assinatura visual, assinatura também de som, né? A minha voz tem uma assinatura, só que ela pode ser emulada agora. Então, isso não vira mais prova. E o que vai ser prova, então, se a gravação de vídeo e de áudio não é mais prova? Eu vejo, A gente tem que se adaptar, né?
vai ter que se adaptar e principalmente eu vejo assim, ó, agora não sei se vocês perceberam que lá no Instagram já tem uma tagzinha feito, criado por IA, né? Eu vi, Esses eu dias vi. eu até postei um negócio e botei ele criado por IA porque eu estava mostrando um assistente virtual. Eu vejo que, na verdade, a gente vai ter que avançar muito em criptografia de assinatura de IA, tá, Roberto? Que eu, de É, Anderson, vou ter a minha assinatura digital e aí a pessoa vai conseguir validar. Não, mas isso aqui não é o de Anderson que está falando, porque não sim, está eu também assinado, pensei nisso. assinado Porém, criptograficamente. então, Assim, isso é interessante até um certo ponto da computação quântica não aparecer e começar a quebrar toda essa criptografia. Em bom, uns segundos, né? aí aquela coisa, né? A gente dorme com uma solução, acorda com um novo problema, né? Sim, Esse é o nosso mundo atual, né? É assim que o cara dos pratos, né? fica girando. Vários pratos girando ao mesmo tempo. Então, esse é o jogo, né? Ó, o Falcão vai falar. Ah, a gente vai. Opa, tem gente entrando agora. Eu tinha uma última pergunta e vamos ver aqui, ó. Ó, cara, parabéns pela live. Então, a nossa última pergunta é o seguinte: até quantos anos, já que a gente fala aqui prioritariamente de carreira, né? Você se vê trabalhando? Você pensou nisso? Aham. Agora que a gente vive mais, você tem uma programação, você acha que vai conseguir trabalhar com isso com 60 anos? Como é que você se vê? Ou você se prepara? Você faz exercício? Você fala muito de preparo mental. Você tem essa parte aí também de saúde do corpo? Como é para você? Perfeito. Eu acho que isso aí é uma questão seguinte, assim, a gente vai ter, é natural que o tempo passa e o declínio, ele vem naturalmente cognitivo, tá? Hoje eu tô, já faz mais acho que foi 2022 para 2023. Eu adotei a prática hoje eu vivo um estilo de vida de bodybuilder, né? De criador de fisiculturista amador, né, Roberto? Ah, é? Não sabia. Amador, amador. Por quê? Não aquela coisa exagerada, né? Mas a alimentação e academia, por exemplo, eu vou 7 dias na semana. Por quê? Porque eu vi que isso são processos de contra-regra para essa questão que tu falou. Quando aí melhora sono, melhora a produtividade, melhora a alimentação, melhora tudo. E melhorou a minha forma de me relacionar com o mundo. Eu vejo que eu estou mais tranquilo, mais calmo, que eu não estou tão ansioso, porque eu vou na academia todo dia. Eu acho que a gente tem que encontrar alguma coisa para a cabeça e uma coisa para o corpo, para fazer, para relaxar, né? Então, isso que é importante, a gente simplificar. O mundo está ficando mais complexo, mas a gente vai ter que simplificar, porque ninguém vai simplificar nada para nós se a gente não simplificar. Então, é muito isso, né? Eu também adoto muito a prática, não sei se ou o pessoal já escutou aí a questão da prática do estoicismo, né? Que é uma prática milenar até do Marco Aurélio, do imperador romano, cara que criou tal, que é o quê? Eu agir muito nas coisas que são controláveis por mim e não dar tanta importância porque eu não controlo. Se eu não controlo, eu não consigo administrar, então eu não posso botar tanta energia naquilo que eu não controlo. Eu tenho que botar mais energia em gerenciar aquilo que eu controlo. Então, por exemplo, eu não consigo controlar o teu comportamento, o teu gênio, mas eu consigo administrar a minha maneira de trabalhar contigo. Então eu vejo que isso são aspectos, cara, a técnica, se eu digitar no Google aqui qualquer algoritmo, em 10 minutos eu estou manjando qual é a técnica, qual é o fundamento, quem é que fez, daqui a pouco até estou em contato com o cara no LinkedIn ou no Twitter. Mas a gestão dessa complexidade desse mundo louco não se ensina no Google. Essa é tu que vai ter que aprender. E aí que é a gente se abrir cada vez mais para o aprendizado, né? É, é verdade. Então, alguém, ó, 5 minutos. Alguém tem uma última pergunta aí que não falou? Não, Alguém pessoal, tem uma pode. curiosidade? O Qualquer pessoal tá muito pergunta é uma quieto, boa, né? né? Qualquer pergunta é pergunta boa. Deixa eu ver, tem 15 pessoas aqui. André não quer falar nada. Ah,
William, tá muito quieto, William. Fala alguma coisa aí. O William, só agradecer. O Boa noite. William, o William aí. O William, ele mexe com impressora 3D, meu. Sim, sim. Mas é mais hobby, tá? É mais questão de hobby. Eu sou atualmente engenheiro de dados, né? Trabalho aí numa consultoria farmacêutica, mas até então eu nunca me deparei ainda com o mundo das IAs. Então tá sendo uma novidade mesmo para mim. Legal. Que O William tá bacana. no Databricks. Databricks, Databricks. mexi 8 anos com Click, né? Aí migrei para Databricks e com Power BI. Aí sai de um conjunto, entra em outro, né? Tipo, é equivalente, assim, eu diria, né? Mas cada consultoria tem sua ferramenta e desenvolve de um jeito diferente. A gente trabalha em alguns projetos com Databricks, é impressionante a revolução que eles estão fazendo ali dentro do Databricks, né? Vem muita coisa, Sim, vem muita muita coisa está coisa. atualizando, né? Databricks está tornando muita coisa serverless também, então reduz custos, tem muita coisa envolvida. É uma boa, assim, para quem gosta, eu acho que também para quem gosta de dados, né, Roberto? O Databricks é uma boa. Eu vou falar uma coisa que eu não falaria 5 anos atrás, mas hoje, uma baita porta de entrada. Não sei o que o William tá achando, claro, tirando a programação, tem que saber Python e SQL. Tá Sim, com fora disso. certeza. Não é disso que eu tô falando. Mas eu tô falando de ferramentas que dão empregabilidade. Ferramentas que dão empregabilidade. Databricks, Power BI, agora também uma coisa recentíssima da Microsoft, que é o Data Fabric, que a Microsoft está investindo bilhões no Fabric também, que é mais ou menos um Databricks ali da Microsoft. Cara, ferramentas que dão empregabilidade. A gente não adianta ficar só na teoria, tem que ser coisa que tem entrega. Já e no processo de certificações, né? Até então não vi muito esse lado, né? Hoje eu estou tirando mais certificações do lado da engenharia de dados, né? Mas tem muita certificação para se tirar também de IA. Eu não cheguei a conhecer esse mercado, né? Também. Uhum. O que tem de certificação, eu acabei de tirar uma certificação aqui da Azure, né? De IA, que é de introdução a IA. Na verdade, o pessoal ainda está na questão ferramental, né? Sim, tá, mas vem cá, você sabe mexer nas ferramentas da Microsoft? Uhum. Então, assim, não se está pedindo ainda certificações com um nível de conhecimento mais avançado de questão semântica de IA generativa, por exemplo, né? A questão de fine-tuning de modelos, a tunagem específica, especialista de modelos. Mas eu acredito que, por causa do advento da NVIDIA e tudo que a gente está vendo aí de GPU, mundo GPU, cara, isso vai pegar nos próximos tempos eu estou falando aqui de hard tech, né? De engenharia de dados baseado em GPU, né? Porque é um outro mundo. É um outro mundo de core, processamento, threads, paralelismo, né? Vale muito a pena também olhar essas questões. Mas como tu falou mesmo, não tem nada muito estabelecido no mercado, né? Tá, legal, A gente está legal. vivendo agora. É. Inclusive, para eu pensando aqui no William, imagina uma impressora 3D que você mostre a foto do objeto e ela produz esse objeto, sem ter que fazer o arquivo lá de modelo que você, eu não sei em que linguagem que é, não sei se é um XML. É o que, William, aquele arquivo lá? STL, né? Que fala. É STL? ou OBJ. É um O tipo de BJ. É arquivo, arquivos 3D, né? é um arquivo Uhum. 3D. Imagina você não ter que fazer esse arquivo. Você mostra para a inteligência vai gerar esse arquivo, mandar para a impressora e você só vai lá e pega a impressão no final. Pode ser feito já hoje em dia, né? Interessante. Eu já botei a pulguinha na sua orelha. Bem legal. Então, Geanderson, Obrigado. Obrigado, hein, William. obrigado. Valeu, William. Valeu, pessoal que está aí.
Depois eu vou baixar aqui a gravação, vou mandar uma cópia aí para o G. Anderson, vou mandar uma cópia para o nosso pessoal. Tem gente falando aqui, peraí, deixa eu ver. Aí já entra a questão de IoT. Tá falando que o IoT, a impressora 3D, é um tipo também de internet das coisas, porque ela está ligada ali na rede, né? E tem essa comunicação. E isso é legal. Esses dias eu estava conversando com um amigo que trabalha com IoT e ele estava me perguntando exatamente, Janderson, como é que eu faço para rodar IA generativa off-grid? É uma coisa que não está se falando, ninguém está falando ainda nada, né, Roberto? Mas Na eu vejo ponta, assim, né? pô, imagina rodar lá na ponta sem internet, numa questão inóspita, né? No meio do nada, rodando modelos de LLM, né? Então, é possível, né? Ainda está restrita a questão de arquitetura para isso, mas a questão vai cada vez ficar mais fácil, né? Para a gente rodar modelo de LLM na ponta, né? Em qualquer lugar, na Não, verdade. não tinha um Linux que funcionava na pendrive? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, Se tem o sistema, dá para botar ali alguma coisa já daqui a pouco. isso, bota ali e a coisa vai para rodar, né? Roda, Então, né? é isso mesmo, as coisas estão indo para esse caminho, né? Você falou aí de 5 anos, eu acho que vai mudar muita coisa, vai ter bastante novidade daqui até 2030. A gente vai ver bastante coisa aí legal no mundo. Esperamos que não tenha mais essas coisas ruins, tipo guerra, pandemia. Vamos passar essa fase É, e vamos aproveitar a tecnologia aí para melhorar a nossa vida, chegando até um dia a gente trabalhar menos, né? é É, isso mesmo. dizem que o ser humano vai trabalhar menos, porque a máquina vai fazer muita coisa, então a gente vai trabalhar tipo 4 horas por dia, ou de segunda a quarta. Não vai ter trabalho para todo mundo trabalhar tantos dias, né? Eu acho que essa é uma tendência boa, tá? Que vai acontecer mesmo, de trabalhar menos, né? Menos horas e ser mais produtivo, tá? Eu vejo, esse é Sim, um, sim. é um tópico gigantesco para a gente falar, mas eu vejo que esse é o caminho, né? Eu estou 1000 vezes mais produtivo. Eu só programo agora com o GPT do meu lado ali. Eu não fico mais quebrando a cabeça, não. Jogo Claro, ali, monta a claro. função. É isso Ó, entrou mesmo. alguém agora aí. House, boa noite. Quem és tu? Ele não está nem ouvindo o que eu tô falando com ele. Então, já vamos terminar aqui, tá? Obrigado. Ele está falando agora. Boa noite. Qual é o seu nome? Não dá para ouvir, não dá para ouvir. Tá ouvindo ele aí? Tô ouvindo, o meu é o Edson. Edson, você Tudo trabalha bom? com dados? Não, Tudo eu bom. sou da área de engenharia. Eu fico, Engenharia eu fico mecânica? escutando vocês. Isso. Tudo Ô, tranquilo? tudo tranquilo. A gente está terminando aqui. Só que você faz parte de algum grupo aí? Você está no grupo do Janderson lá do Whats? Isso, não vou atrapalhar vocês, não. Vou deixar vocês falando aí, eu tenho Não, interesse. beleza. Não, beleza. A gente está terminando. A gente vai botar depois o vídeo lá no YouTube. Pode botar no canal aí do Janderson, tá? Aí você consegue ver o que você já perdeu. Tá bom, um abraço. Abraço. Boa noite, então, Janderson. Valeu, obrigado. Depois a gente vai conversar sobre a Bracd, tá? É um negócio bem grande, é tipo uma família, quase uma Legal. maçonaria, Pô, e dá para você legal. conhecer muita gente, tá? A gente tem gente de tudo quanto é empresa, governo, tem bastante necessidade lá de pessoas que criam, igual você, conteúdo, tá? Legal, legal. Que bacana. Obrigado, Roberto, aí pela conexão e pelo convite. Valeu, obrigado você. O Márcio está agradecendo aqui também. E até a próxima. Abraço, tchau, Parar tchau. de gravar aí. Até a próxima. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.